Existe um evento na história da humanidade que mudou tudo. Não foi uma batalha, não foi a assinatura de um tratado, não foi a descoberta de um continente. Foi algo que aconteceu numa colina fora dos muros de Jerusalém, numa sexta-feira de Páscoa, há quase 2000 anos. E, no entanto, a maioria das pessoas, até mesmo a maioria dos cristãos, não sabe o que realmente aconteceu naquele dia. Conhecem a versão resumida, conhecem a imagem limpa e religiosa, mas não conhecem os detalhes médicos, históricos e teológicos do que aconteceu quando Jesus Cristo foi crucificado. Hoje isso vai mudar. Prepara a tua Bíblia. Isso vai ser intenso. Estamos no ano 30 do Duntus de Cristo, na província romana da Judéia. Jerusalém está lotada. É a Páscoa judaica. E a população da cidade multiplicou de 40.000 habitantes para mais de 200.000 com a chegada dos peregrinos. O governador romano Pôncio Pilatos está na cidade especificamente para manter a ordem durante essa festa volátil. Templo de Herodes domina o horizonte. As tensões políticas e religiosas estão no pico. E no meio disso tudo, um homem de Nazaré chamado Jesus está prestes a ser executado pelo método mais brutal que o Império Romano jamais inventou: a crucificação. A noite que precedeu a cruz. Antes de chegarmos à cruz, precisamos entender o que Jesus passou nas horas anteriores, porque a crucificação não começou no Gólgota, começou no Getsêmani. Lucas capítulo 22, versículos 41 a 44. E ele se afastou deles cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o fortalecia. E, posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue, que corriam até ao chão. Existe um fenômeno médico extremamente raro chamado hematidrose. Ocorre em situações de estresse psicológico extremo, quando os capilares sanguíneos ao redor das glândulas sudoríparas se rompem, e o sangue se mistura com o suor. Isso não é metáfora. É uma condição médica documentada. E Lucas, que era médico, registra esse detalhe com precisão clínica. Mas há algo mais. Esse suor de sangue deixa a pele extremamente sensível e frágil, como se a camada externa tivesse sido desgastada. E isso vai se tornar relevante muito em breve. A flagelação romana. Depois da prisão, dos julgamentos ilegais durante a noite, das acusações falsas, Jesus é entregue aos soldados romanos para ser flagelado. Mateus capítulo 27, versículo 26. Então soltou-lhes Barrabás, e tendo mandado açoitar a Jesus, entregou-o para ser crucificado. A palavra grega usada aqui é fragelo, que se refere especificamente ao flagrum romano. Não era um chicote comum, era uma ferramenta de tortura projetada com precisão cirúrgica. O flagrum consistia em um cabo de madeira com várias tiras de couro. Em cada tira, amarrados nas pontas, havia pedaços de osso afiado, metal ou chumbo. Quando esse instrumento atingia as costas da vítima, os pedaços de metal se cravavam na pele, e quando o soldado puxava de volta, arrancavam não só a pele, mas também músculos, vasos sanguíneos e, em casos extremos, até expunham as costelas. A lei judaica limitava os açoites a 39 chicotadas. Mas Jesus não estava sendo punido pela lei judaica. Estava sendo punido pela lei romana. E a lei romana não tinha limite. O historiador judeu Joséfo registra que muitos prisioneiros morriam apenas durante a flagelação, antes mesmo de chegar à cruz. A perda de sangue era massiva. O choque hipovolêmico, a condição em que o corpo perde tanto sangue que não consegue mais manter a pressão arterial, começava a se instalar. O coração tinha que trabalhar cada vez mais rápido para compensar. A respiração ficava acelerada e superficial. Jesus, com a pele já fragilizada pela hematidrose, teve suas costas destruídas por esse instrumento de tortura. A coroa de espinhos e a via dolorosa. Depois da flagelação, os soldados zombaram dele. Mateus capítulo 27, versículos 28 a 29. E despindo-o, o cobriram com um manto de escarlate, e tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça,
e em sua mão direita uma cana. E ajoelhando diante dele, o escarneciam, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! A coroa não era uma pequena faixa decorativa. Era uma estrutura trançada feita dos espinhos da planta Ziziphus spina Christi, comum na região. Esses espinhos chegam a ter de 5 a 8 centímetros de comprimento. Quando pressionados contra o couro cabeludo, uma das áreas mais vascularizadas do corpo humano, causavam sangramento intenso. O sangue escorria pelo rosto, entrava nos olhos, misturava-se com o suor. E então veio a caminhada, a Via Dolorosa, aproximadamente 600 metros desde a Fortaleza Antônia até o Gólgota. E Jesus carregava a trave horizontal da cruz, chamada de patibulum, que pesava entre 30 e 50 quilos. Para um homem que já tinha perdido uma quantidade enorme de sangue, que estava em choque, que tinha as costas dilaceradas, carregar esse peso era quase impossível. João capítulo 19, versículo 17, diz que ele saiu levando a sua cruz. Mas os evangelhos sinóticos registram que em algum momento da caminhada, os soldados forçaram um homem chamado Simão de Cirene a carregar a cruz por ele. Lucas capítulo 23, versículo 26. E quando o levavam, tomaram um certo Simão, Cireneu, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz às costas, para que a levasse após Jesus. Jesus já não tinha mais forças. O processo da crucificação. Chegamos ao Gólgota. Marcos capítulo 15, versículos 24 e 25. E havendo-o crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sortes sobre elas, para saber o que cada um levaria. E era a hora terceira, e o crucificaram. A hora terceira corresponde às 9 da manhã. E agora vem a parte que a maioria das pessoas não entende. O processo físico da crucificação. Primeiro, a vítima era deitada de costas sobre a trave horizontal que tinha carregado. As costas, já dilaceradas, tocavam a madeira áspera. Os braços eram estendidos. E então vinham os pregos. Não eram pregos pequenos, eram cravos de ferro de 13 a 18 centímetros de comprimento e cerca de 1 centímetro de espessura. E não eram cravados nas palmas das mãos como a maioria das representações artísticas mostram. As palmas não suportariam o peso do corpo. Os pregos eram cravados nos pulsos, entre os ossos do carpo, numa área chamada espaço de Destot. Quando o prego atravessa essa região, ele atinge o nervo mediano, um dos principais nervos do braço. A dor é indescritível. É uma dor elétrica, incandescente, que explode pelo braço inteiro. E essa dor não passa. Permanece enquanto a pessoa está pendurada. Depois de fixar a trave horizontal, os soldados levantavam a vítima e a encaixavam na trave vertical que já estava fincada no chão. Então, vinham os pés. Geralmente os 2 pés eram sobrepostos e um único prego era cravado através de ambos, logo abaixo do tornozelo. Esse prego também atingia nervos, causando a mesma dor elétrica nas pernas, a asfixia lenta. Mas aqui está o que a maioria das pessoas não sabe. A crucificação não matava por sangramento, matava por asfixia. Quando a pessoa está pendurada pelos braços, com todo o peso do corpo puxando para baixo, o diafragma, o músculo responsável pela respiração, fica comprimido. A posição natural da cruz força o tórax a ficar numa posição de expiração. Ou seja, você consegue soltar o ar, mas não consegue puxar ar novo para dentro. Para respirar, a vítima tinha que se erguer, empurrando o corpo para cima com as pernas, apoiando-se no prego que atravessava os pés. Isso causava uma dor insuportável, mas era a única forma de conseguir uma respiração minimamente eficaz. Então a pessoa subia, respirava e descia de volta quando a dor nas pernas ficava insuportável. E o ciclo recomeçava. Subir, respirar, descer, subir, respirar, descer. Por horas, às vezes por dias. E cada vez que a pessoa se erguia, as costas dilaceradas raspavam contra a madeira áspera da cruz. Cada movimento era uma nova camada de agonia. Com o tempo, a fadiga vencia. Os músculos das pernas não conseguiam mais sustentar o peso. A pessoa ficava pendurada permanentemente. E aí vinha a asfixia final.
O dióxido de carbono se acumulava no sangue. O corpo entrava em acidose respiratória. O coração, já sobrecarregado, começava a falhar. As 7 palavras da cruz. No meio de tudo isso, Jesus falou 7 vezes. E cada palavra custou um esforço físico monumental. Primeira palavra. Lucas capítulo 23, versículo 34. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Segunda palavra. Lucas capítulo 23, versículo 43, ao ladrão arrependido. Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Terceira palavra. João capítulo 19, versículos 26 e 27. A sua mãe e ao discípulo amado. Mulher, eis aí o teu filho, eis aí tua mãe. Quarta palavra. Mateus capítulo 27, versículo 46. Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Esta é a palavra mais teologicamente densa. Jesus está citando o Salmo 22, versículo 1. Mas não é apenas uma citação. Nesse momento, Jesus estava carregando sobre si o pecado da humanidade. E o Pai, que é santo e não pode tolerar o pecado, virou as costas. A separação que o pecado causa entre Deus e o homem foi experimentada por Jesus naquele instante. Não apenas a dor física, a dor espiritual do abandono divino. Quinta palavra. João, capítulo 19, versículo 28. Tenho sede. A desidratação extrema, a perda de fluidos pela flagelação, pelo suor, pelo sangue, os lábios rachados, a língua inchada, a garganta seca como lixa. Sexta palavra. João, capítulo 19, versículo 30. Está consumado. Em grego, tetelestai. Uma única palavra que carrega um peso enorme. No comércio da época, essa palavra era escrita nas notas de dívida quando eram quitadas. Está pago, está completo, está terminado. Jesus não estava dizendo que sua vida tinha acabado. Estava declarando que a obra da redenção estava completa. O preço havia sido pago. Sétima palavra. Lucas capítulo 23, versículo 46. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E então ele inclinou a cabeça e morreu. O que aconteceu depois da morte? João capítulo 19, versículos 33 e 34. Mas, vindo a Jesus, e vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas. Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Esse detalhe é médico e profético ao mesmo tempo. Normalmente, para acelerar a morte na cruz, os soldados quebravam as pernas das vítimas. Sem conseguir se erguer para respirar, a pessoa morria por asfixia em minutos. Mas Jesus já estava morto. Então, para confirmar, um soldado enfiou uma lança no seu lado, e saiu sangue e água. Isso indica que o pericárdio, a membrana que envolve o coração, tinha se enchido de fluido seroso devido à insuficiência cardíaca. Quando a lança perfurou, o fluido saiu primeiro, a água, seguido do sangue coagulado do coração. João, que estava lá, registra esse detalhe como testemunha ocular. E profeticamente isso cumpriu o Salmo 34, versículo 20. Ele lhe guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra. E Zacarias, capítulo 12, versículo 10. E olharão para mim, a quem traspassaram. 3 verdades para sair daqui. A primeira, a cruz não foi simbólica. Foi física, brutal e real. Jesus não aparentou sofrer. Ele sofreu, em carne, em sangue, em nervos rasgados, em pulmões sem ar. Cada detalhe médico que vimos hoje aconteceu de verdade. A segunda, ele escolheu isso. João capítulo 10, versículo 18. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Ele tinha poder para descer. Tinha poder para chamar legiões de anjos. Mas escolheu ficar, porque sem aquela cruz, sem aquele sangue, sem aquela morte, não haveria redenção possível para nós. A terceira, isso foi por você. Não foi por uma multidão anônima. Foi pessoal. Foi específico. Isaías capítulo 53, versículos 4 e 5. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele,
e pelas suas pisaduras fomos sarados. A pergunta não é se isso aconteceu. A pergunta é: o que você vai fazer com isso? Se este estudo te impactou, deixa um comentário. Dá like se acreditas que mais pessoas precisam entender o que realmente aconteceu naquele dia. E se inscreve no canal para receber cada novo estudo toda semana. A palavra de Deus merece ser estudada com profundidade. Até o próximo estudo.